porque senão eu fico extremamente inseguro, achando que a internet pode ter caído. Não sei se vocês notam, mas enquanto eu estiver apresentando, né, eu não consigo, como é que se diz? Eu não consigo ver vocês, tá? Então eu não sei se tiver alguma pergunta no chat e tudo, eu não consigo ver porque eu estou apresentando, tá? Então eu peço a vocês, por gentileza, que se quiserem fazer perguntas ao longo da apresentação, que vai ser um pouco instigante, né? Eu vou fazer algumas colocações que talvez sejam instigantes, que vocês, por favor, me interrompam. Bom, nós vamos começar com um pouquinho de poesia, tá? Nós vamos começar com poesia do grande Luiz Guimarães Júnior, um diplomata, tá? Que foi fundador da Academia Brasileira de Letras. Hoje em dia ele já é esquecido como poeta, mas ele tem esse poema que eu acho espetacular, que se chama Visita à Casa Paterna, tá? Mais tarde vocês vão entender por que eu começo com esse poema, porque, na verdade, eu vou falar do planeta como nossa casa, né? E é muito importante revisitar essa casa nossa. Então, Luiz Guimarães diz assim: como a ave que volta ao ninho antigo, depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis também rever o lar paterno, o meu primeiro e virginal abrigo. Entrei. Um gênio carinhoso e amigo, o fantasma talvez do amor materno, tomou minhas mãos, olhou-me grave e terno, e passo a passo caminhou comigo. Era esta sala. Ah, se me lembro, e quanto, em que da luz noturna claridade, minhas irmãs e minha mãe, o pranto jorrou-me em ondas. Resistir, quem há de? Uma ilusão gemia em cada canto, chorava em cada canto uma saudade. Então, vamos voltar à casa paterna. Mas como vocês vão ver daqui a pouco, a casa paterna não é mais, dentro do conceito de sustentabilidade, apenas o lugar que habito. A casa paterna é muito maior. A casa paterna não é apenas a cidade onde moro. A casa paterna não é apenas o país onde nasci. A casa paterna é muito mais. A casa paterna é o nosso planeta, é Gaia. Bom, nós vamos começar falando de moral e ética. E aqui eu já vou deixar uma provocação para vocês, porque eu, na verdade, vou opor moral à ética. Eu acredito que muitas pessoas aprenderam em alguns cursos, né, que moral e ética, na verdade, eram a mesma coisa. Pode ser para algumas correntes filosóficas. Eu trabalho com Nietzsche, né, o grande filósofo alemão. E Nietzsche opunha moral à ética. Vamos lembrar primeiro da etimologia dessas palavras, ou seja, da origem dessas palavras, né? Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser. Já moral tem sua origem no latim e deriva da palavra mores, que significa costumes. Então, já na etimologia, moral e ética tem uma etimologia diferente, até porque são originadas em línguas diferentes, tá? Mas Nietzsche coloca uma coisa muito importante que eu queria passar para vocês. Ele diz, olha, a moral é uma criação humana imposta pelo dragão dos valores, aquele que diz, du sollst, ou seja, tu deves, né? Então, a moral é transcendental, a moral vem de fora, a moral é aquilo que nos é imposto pela sociedade. Já a ética, não. A ética deveria ser uma decisão do indivíduo. O indivíduo, quando diz,
eu quero, ich will, em alemão, né? Ele está sendo ético. Assim é porque assim o quero, certo? Então, enquanto a moral vem de fora, é transcendental, a ética é interna, a ética vem de dentro, tá? E esse é um ponto fundamental, né? Ser ético é decidir fazer coisas corretas por decisão própria, não porque a sociedade está nos impondo isso. Eu gosto de deixar aqui um exemplo para vocês, que é um exemplo bastante interessante da minha vida profissional. Quando eu comecei a minha vida profissional, há, sei lá, 40 e tantos anos atrás, eu fui trabalhar com refino de petróleo. E no refino, qual era a nossa proposta? A nossa proposta era converter, tá? Ou seja, transformar a maior quantidade possível de petróleo em derivados de alto valor agregado, como era o caso da gasolina e do óleo diesel. Em se tratando da gasolina, o que nós fazíamos? Nós queríamos uma gasolina cuja qualidade não era importante. O que era importante era o volume de gasolina. Por quê? Porque, embora a octanagem dessa gasolina fosse baixa, nós sempre podíamos adicionar chumbo tetretila, né, que era um aditivo de octanagem, e a gasolina melhoraria a sua octanagem. O que acontece é que chumbo tetretila é um produto ambientalmente incorreto, é um grande veneno, joga chumbo, que é um metal pesado, no ar, tá? E durante muitos anos nós fizemos isso. Bom, ao me dedicar a estudar como fazer mais gasolina, eu estava sendo moral. Eu estava de acordo com a moral vigente, que era a moral da minha companhia, era a moral do mundo. Mas eu não estava sendo ético. Porque já sabíamos, no fundo, que aquele produto era um poluente. Talvez não soubéssemos do alcance que esse poluente tinha. Tá? Seguramente nós não sabíamos disso. Mas, de qualquer jeito, nós não estávamos sendo éticos. Tá? Então, isso vai nos levar a um segundo conceito, né? Que é o conceito de sustentabilidade. Né? A sustentabilidade é um conceito cunhado a partir do famoso relatório Brundtland, de 1987, que foi proposto por Gro Brundtland, que na época era ministra na Noruega, e ela promove esse estudo, e esse estudo, no meu caso, mudou a minha vida. Tá? Então, sustentabilidade significa o uso racional de recursos naturais. Tá? O uso sustentável dos recursos naturais deve suprir as necessidades da geração presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprir as suas. Tá? Eu, quando conheci esse conceito, né, eu já era, nessa época, enfim, já era professor, doutor, já trabalhava há muitos anos em pesquisa e desenvolvimento, tá? Eu fiquei literalmente extasiado, né, ao ver esse conceito, porque é um conceito que está acima de uma série de valores que norteiam a nossa sociedade. A nossa sociedade vem sendo, e cada vez mais hoje em dia, né, que uma sociedade que está altamente polarizada, ela tem uma visão ideológica, política, né, que opõe direita, esquerda, mas a sustentabilidade está acima disso. A sustentabilidade é o equilíbrio. Tá? A sustentabilidade se baseia nesse conceito que vem a seguir, que é o triângulo da sustentabilidade. O que é o triângulo da sustentabilidade? É esse modelo que se chama o triple bottom line, né? Ou seja, para ser sustentável, eu tenho que ter
um equilíbrio entre forças econômicas, forças sociais e forças ambientais. Se eu não estiver dentro desse triângulo e, se possível, no centro do triângulo, tá? Eu não estou sendo sustentável. Então, quanto mais central eu estiver no triângulo da sustentabilidade, no modelo do triple bottom line, mais sustentável eu estou. Tá? E nós temos vários exemplos hoje em dia. Né? Se eu for muito só para o econômico, né, com uma preocupação em só gerar dinheiro, o que vai acontecer? Eu gero sociedades que são capitalistas desenfreadas, tá? E que, na verdade, estão destruindo o ambiente. Né? Essas sociedades só preocupadas com o valor econômico estão destruindo o ambiente e nós já vimos isso várias vezes. Né? A preocupação em gerar lucro a qualquer preço faz com que nós venhamos a destruir o ambiente. Tá? Por outro lado, de maneira extremamente similar, eu diria que até dialeticamente similar, se eu vou só para o social, tá? Eu também não tenho nenhuma preocupação com o ambiente. Então, eu poderia dar dois exemplos clássicos, aí provocando vocês as perguntas, né? Se eu for capitalista ou se eu for socialista, na verdade, nos dois casos, eu estou fugindo da sustentabilidade. Né? Nós vimos, por exemplo, regimes socialistas que criaram Chernobyl. Né? Nós estamos vendo, no momento, o regime trágico socialista da Venezuela, né? Que não tem nenhuma preocupação ambiental, né? Destruindo também florestas e campos na Venezuela. Nós temos o governo socialista da Coreia, né, que fez uma tragédia. Né? E, para não mencionar a nossa tragédia maior, que vem de um país pseudo-socialista, que é a China, onde realmente o ambiente foi totalmente destruído e agora eles estão buscando, aos poucos, tentar recuperar a tragédia feita. Então, quer nós embarquemos no capitalismo desenfreado, quer nós embarquemos no socialismo desenfreado, nós vamos estar agindo de uma maneira não sustentável. Mas também, se eu for só para o eixo ambiental, ou seja, se eu só tiver uma preocupação ambiental, eu não vou gerar dinheiro para sustentar a minha sociedade e também não vou ter nenhuma preocupação com o elemento humano, ou seja, não vou andar no eixo social. Né? Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram, mas já ouvi várias vezes ambientalistas dizerem, aqueles que são mais, digamos, excitados, né? Dizerem, o problema do planeta é o homem, né? Temos que acabar com o homem. Então, esse é um ponto também, quer dizer, se eu for só para o ambiental, eu não vou ter nenhum equilíbrio, não vou ter sustentabilidade. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Né? Eu conheço um caso, não vou citar nomes, mas, por exemplo, de uma fábrica, tá? Que está sendo fechada, tá? Porque, enfim, derrama ou causa um desastre ambiental. Vamos deixar bem claro, uma mineradora, né? Vamos pegar um exemplo hipotético de uma mineradora, tá? Que causa ou que causou problemas ambientais e aí ela vai ser praticamente fechada ou vai ser estrangulada por regras ambientais terríveis. O que vai acontecer com as sociedades, as populações que se criaram, se empregaram e vivem em função dessa atividade econômica? Tá? Provavelmente nós vamos ter um problema social enorme. Nós vamos ter fome, desemprego, violência, tá?
Ou seja, se nós pensarmos também de uma maneira só ambiental, nós provavelmente vamos gerar um problema social muito grande. O exemplo das mineradoras é excelente, né? Se a gente ficar só pensando no lucro, né, sem ter um cuidado ambiental, nós vamos gerar desastres ecológicos, como nós vimos recentemente, né, em Brumadinho, como nós vimos em Mariana, tá? Mas acabar com essa atividade não é sustentável tampouco, tá? Acabar com essa atividade vai fazer o quê? Vai matar sociedades que sobrevivem fundamentalmente dessa atividade econômica, tá? Então, a sustentabilidade, eu volto a bater na mesma tecla, ela, na verdade, representa o equilíbrio entre essas forças. E é uma filosofia com a qual eu comungo, né? Na qual eu acredito profundamente, tá? Eu acho que o futuro do mundo é agir de maneira sustentável. Bom, vocês já estão aí? Alguém tem uma pergunta a fazer? Estamos ouvindo, professor. Estão ouvindo? Ah, que bom, eu fico assustado. Alguém teria alguma colocação a fazer com relação à sustentabilidade? Acho que não. Acho que vocês ainda estão tímidos, né? Mas tudo bem. Vamos continuar, então. Vamos voltar a Nietzsche, então. Né? Alguns podem me perguntar, mas o que tem a ver ética com sustentabilidade? Né? Bom, Nietzsche propõe o que ele chama do conceito de super-homem ao definir ética. Né? E o que é o super-homem? Não é aquele que está vestido de roupa de dormir com calção em cima dele que voa com uma capa, não, né? O super-homem na verdade, o indivíduo que criou seus próprios valores afirmativos da vida, que não é condicionado pelos hábitos e valores sociais de uma época, tá? Então, esse conceito de super-homem é importantíssimo, né? Porque o super-homem na verdade, o grande homem ético, né? O super-homem é aquele que supera as ilusões e se volta para a Terra, dando valor à vida terrena, com um novo modo de sentir, pensar e avaliar, uma nova forma de existir como sujeito. Ou seja, o super-homem adquire uma nova subjetividade na vivência conjunta do cotidiano. Mas notem que o super-homem é aquele homem que se volta para a Terra. Por quê? Nietzsche diz uma frase que eu acho muito interessante, ele diz assim, a ética na verdade, a moral dos processos que podem se desenvolver à eternidade. Mas quais são os processos que podem se desenvolver à eternidade? Quais são os processos que ocorrem hoje, e ocorrem amanhã, e ocorrem daqui a 100 anos, e ocorrem daqui a 1000 anos? São os processos telúricos, né? A palavra telúrico significa da Terra, tá? Então, os processos telúricos, né, que são aqueles que são totalmente éticos, ou seja, porque eles sempre vão ocorrer. Então, o super-homem, né, ao se voltar para a Terra, ele descobre uma nova dimensão, né, um novo modo de sentir, pensar e avaliar, uma nova maneira de existir como sujeito, certo? Então, essa é a nossa busca. Nós temos que buscar, nós temos que tentar agir como o super-homem. Evidentemente que o super-homem é uma idealização, mas nós temos que tentar alcançar esse padrão ético que é estabelecido pelo super-homem, certo? Bom, então, ao voltar-se para a Terra, o homem ético descobre a importância dos valores telúricos, né?
Ser ético é promover os processos que podem se desenvolver à eternidade. Ser ético é, portanto, obedecer aos valores da Terra. Tá? Então, nós temos que obedecer aos valores da Terra, porque, quer dizer, ao respeitar esses valores que o planeta nos impôs, nós, na verdade, estamos buscando o conceito de super-homem, estamos buscando a identidade ética. Bom, eu diria que, como nunca antes na história do pensamento, a palavra ethos, né, em seu sentido originário, ganha atualidade. Né? Ethos, que é a palavra grega que deu origem à ética, né, ela não só é usada como como ética, mas ethos em grego também significa a morada humana, aquele espaço da natureza que reservamos, organizamos e cuidamos para fazê-lo nosso habitat. Tá? Então, a minha casa em grego era a minha ethos. Né? Mas o que acontece hoje em dia? O que acontece é que ethos hoje não é apenas a morada em que habitamos, a cidade na qual vivemos, né? O país no qual nascemos. Ethos é a casa comum, é o planeta Terra. Algumas pessoas gostam de chamar o conceito de Gaia, né? Embora não seja um conceito muito científico, eu acho muito bonito esse conceito de Gaia, né? Então, ethos é, na verdade, essa visão de que eu não tenho mais que me preocupar somente com o meu cantinho, tá? Eu tenho que entender que o meu cantinho é parte de um bairro, que é parte de uma cidade, que é parte de um estado, que é parte de um país, que é parte de um continente, que é finalmente parte de um planeta, tá? Então, eu preciso entender que, ao agir de maneira não sustentável, eu estou, na verdade, afetando o planeta como um todo e, de maneira assustadora, não permitindo que as gerações futuras possam ter acesso às mesmas coisas que eu tenho hoje em dia. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado danado com essa visão não sustentável do mundo, certo? Porque, ao agir de maneira não sustentável, eu vou, na verdade, promover, possivelmente, eu não diria destruição do planeta, porque eu acho que a gente não tem força para isso, mas vou promover mudanças radicais que podem impedir que as gerações futuras tenham acesso aos mesmos bens comuns que eu tenho hoje em dia. Tá? Professor, Oi, diga. a Vanessa Silva aqui comentou no chat, quando você estava comentando sobre os pilares da sustentabilidade, né? Ela perguntou: existe o quarto pilar voltado à cultura local? Não, não. Na verdade, a sustentabilidade é supra, né? A sustentabilidade está acima dos detalhes nossos do dia a dia, tá? Eu vou falar um pouquinho de cultura. Não sei se nessa aula eu falo de cultura, eu normalmente falo de cultura, tá? Existe um ponto fundamental que as pessoas confundem evento com cultura, tá? Alguém saberia me definir o que é cultura? Silêncio profundo. Então, cultura é o conjunto de soluções criadas por um determinado segmento social que são suficientemente válidas para serem repassadas para as novas gerações. Tá? Então, tomem cuidado, porque outro dia me perguntaram: funk é cultura? Eu disse: não sei. Samba eu sei que é cultura, porque já foi repassado com sucesso por várias gerações. Tá? Quando eu falo soluções, eu não estou falando apenas de soluções práticas, não. Tá? Lógico que cultura também envolve soluções práticas, tá? Mas eu falo soluções para também
para os anseios da alma das pessoas. Então, ao criar uma música, eu, na verdade, estou atendendo a um anseio do homem, da alma do homem, né? O samba é cultura. O samba vem se transmitindo por várias gerações e acredito que ainda vai continuar por muitas gerações mais. Então, samba é cultura. Funk, eu não sei. Então, tomar cuidado que esse conceito de cultura local é perigoso, tá? Eu preciso entender realmente o que é uma cultura local, tá? E, na verdade, a sustentabilidade tem que estar acima das culturas locais. E acho que um exemplo clássico é o que os indígenas fizeram, né? Os indígenas sempre promoveram as coivaras, né? Que eram o quê? Que eram aquelas queimas enormes da mata, né? E depois eles eram nômades e eles mudavam de lugar, tá? E essa era uma atitude cultural, mas essa atitude não é sustentável hoje em dia, tá? Cada vez menos, certo? Então, temos que tomar cuidado. A sustentabilidade, muitas vezes, se opõe a culturas, ou seja, a hábitos que são estabelecidos e que, na verdade, estão ferindo um dos eixos da sustentabilidade. Vou dar um outro exemplo aqui bastante clássico. Quando eu era garoto, eu me lembro que o povo dizia assim: ah, dona Cotinha, a vizinha do lado, ela é muito limpa, ela lava a calçada. Isso não é sustentável, né? No Brasil, nós temos uma cultura que foi perpassada por várias gerações, né? Que nós somos limpos e que nós não nos preocupamos com água, porque, na verdade, 17% da água do planeta está no Brasil, tá? Mas isso não é sustentável, né? Esse conceito. Eu me lembro quando eu estudava em Viena, meu professor lá, o professor Heinrich Schnoller, que já faleceu, né? Ele dizia: você precisa entender que a maneira com que vocês gastam água, né? Essa maneira desse banho brasileiro, né? Que tem gente que toma banho de 1 hora, né? Com água quente e tudo, mas mesmo o banho que não é tão grande assim, tá? É um banho absolutamente não sustentável. O banho correto é o quê? Abre o chuveiro, toma o jato d'água, se molha, pega o sabão, lava a cabeça, lava a cara, lava o sovaco, lava os Países Baixos, né? Lava o quintal, lava o jardim, abre de novo a água, tira o sabão e acabou, né? Então, a nossa cultura local é não sustentável por definição. Então, tomar cuidado com isso, tá bom? Ok? Bom, Ótimo. Senhor, a Paula fez uma colocação aqui. Eu percebo uma diferença entre os dois conceitos, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. O tripé apresentado me parece adequado ao desenvolvimento sustentável por considerar o aspecto econômico. sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Esse é o ponto crucial, né? Sustentabilidade, se não levar em condição o valor econômico, nós não somos sustentáveis, né? Olha o exemplo aí clássico que está do lado da gente, nossos vizinhos venezuelanos, tá? Os nossos vizinhos venezuelanos. A Venezuela foi um dos países mais ricos da América Latina, tá? Ao mudar a sua estrutura para um programa socialista que não se preocupa nem com a parte econômica, nem com a parte ambiental, gerou um caos social que fez com que um êxodo nunca visto antes. 5 milhões de venezuelanos abandonaram a Venezuela. Por quê? Porque a fome, porque a miséria, tá? Então, quer dizer, esse modelo que não leva em consideração o valor econômico é também não sustentável. Ele não se mantém, tá? A palavra sustentável significa o quê? Se manter por si próprio. Então, um modelo sustentável é aquele que tem que se manter do jeito que ele é. E, para isso, ele tem que cumprir com as exigências do econômico, ou seja, gerar dinheiro para poder sustentar os programas sociais, mas sem destruir o ambiente. Tá? Tá claro isso, gente? Bom,
E a gente, continuando aqui, a gente pode dizer o quê, né? Que, no final das contas, ser ético é ser sustentável, né? Então, agir de maneira ética é agir de maneira sustentável. Ok? Então, essa é a nossa introdução, né? Para que a gente possa chegar agora à química verde. Bom, então, eu apresentei para vocês o que é sustentabilidade, o que é ética, tá? Nós aprendemos, então, que ser ético é ser sustentável, tá? E agora nós vamos para a química verde. Algumas pessoas gostam de chamar a química verde de química sustentável, né? Então, o conceito de química verde é recente e resulta da nova política econômica que é oriunda da força motriz ecológica, tá? Eu já vou apresentar para vocês os preceitos da química verde, os 12 preceitos da química verde, mas já quero de cara chamar a atenção que há uma enorme confusão entre química verde e química do verde, tá? Né? Um processo químico pode ser tipicamente enquadrado em química do verde, ou seja, ter como matéria-prima uma fonte de origem vegetal e, no entanto, não ser considerado química verde. Então, antes de eu colocar os preceitos da química verde, eu quero esclarecer para vocês essa diferença que é muito grande e que algumas pessoas fazem essa confusão, né? Eu vou lembrar aqui os 12 princípios da química verde, tá? Então, a química verde é uma filosofia. Não existe verde, existe se tornar mais verde, tá? Né? Quanto mais preceitos eu obedecer, mais verde eu estou me tornando. Então, por exemplo, o primeiro preceito é a prevenção. É mais barato evitar resíduos do que tratá-los depois que eles são produzidos. Então, é o conceito profilático, tá? Aliás, esse conceito vale para a vida toda, né? Inclusive para o momento atual em que estamos imersos nessa pandemia, né? Numa crise mundial nunca antes vista, né? É mais importante prevenir, é por isso que eu estou aqui, né? Isolado, do que remediar. O segundo preceito é a eficiência atômica, né? Ou seja, nós temos que incorporar o maior número possível de átomos dos reagentes no produto final. Isso vai implicar o quê, gente? Isso vai implicar que eu, na verdade, não tenha resíduos, né? Então, ao trabalhar na indústria química com eficiência atômica, eu vou ter menos resíduos. Eu devo ter sínteses seguras, né? Ou seja, desenvolver metodologias sintéticas que utilizam e geram substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana e ao ambiente. Esse é outro ponto. Produtos seguros, tá? Quer dizer, além da reação em si ser segura, o produto também tem que ser seguro. Ele não pode causar danos ao ambiente, né? Solventes e auxiliares são seguros. Então, eu devo, sempre que possível, utilizar substâncias que sejam inócuas e, melhor ainda, facilmente reutilizadas, tá? Outro ponto crucial que muitas empresas estão agora voltadas para isso é a famosa eficiência energética, né? Os impactos ambientais e econômicos causados pela geração de energia utilizada num processo químico têm que ser considerados, né? É necessário o desenvolvimento de processos que ocorram sempre que possível a temperatura e pressão ambientes, né? Então, esse é um ponto fundamental também. Eu tenho que tentar trabalhar sem gastar muita energia ou gastando o mínimo de energia possível, tá? O preceito 7 é aquele que gera confusão, química verde com química do verde, né?
o uso de biomassa como matéria-prima deve ser priorizado no desenvolvimento de novas tecnologias e processos. Mas tomar cuidado, tá? Não é somente usar matéria-prima de origem vegetal que vai fazer com que eu esteja sendo verde, né? Bom, evitar a formação de derivados, né? Intermediários com grupos bloqueadores, né? Qualquer modificação temporária de uma molécula deve ser evitado, tá? Eu devo evitar a formação de derivados. E para isso eu devo ter catálise, né? Então, fazer química verde, por que nós, os catalíticos, estamos todos embarcando profundamente na química verde, né? Porque os catalisadores são agentes de seletividade, né? Então, em vez de eu fazer reações estequiométricas, tá? Eu devo sempre que possível usar catalisadores, porque os catalisadores, que são agentes não termodinâmicos, são agentes cinéticos, né? Eles vão deslocar a minha reação para a produção de o derivado que eu quero, tá? Aumentando a seletividade da reação e, dessa forma, gerando menos subprodutos. Os produtos têm que ser degradáveis, tá? Então, os produtos devem ser projetados para biocompatibilidade, né? Eles não devem permanecer no ambiente, eles devem se degradar em produtos inócuos, tá? Nas empresas, tenho que ter uma análise em tempo real para prevenção da poluição, tá? Eu devo ter a possibilidade de detectar, né, a formação de uma eventual substância tóxica antes da sua geração, tá? Ou seja, quando o intermediário que vai levar aquela substância tóxica for detectado, eu deveria, na mesma hora, parar a minha produção, tá? Recentemente, nós tivemos problemas com cervejas, né, que tinham produtos tóxicos, né? Se a análise em tempo real para a prevenção da poluição estivesse instalada nessa empresa, provavelmente nós não teríamos esse problema, tá? E, last but not least, né, eu tenho uma química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes, né? Ou seja, a escolha das substâncias, a sua utilização no processo químico, tudo isso deve procurar minimizar o risco de acidentes, como vazamentos, incêndios e explosões, né? Alguns dos maiores acidentes químicos que aconteceram na humanidade, né, foram explosões, né, em empresas que lidavam, sem muito cuidado, com produtos altamente inflamáveis, tá? Então, esses são os 12 preceitos da química verde, né? E eu volto a bater na mesma tecla, gente, né? Química verde é uma filosofia, não existe o verde absoluto, existe se tornar mais verde. Quanto mais eu puder atender a esses 12 princípios, mais eu estou me tornando verde, né? Eu queria... Oi, diga. Uma pergunta aqui da Maiane Barbosa, ainda sobre os conceitos de sustentabilidade. O senhor comentou que o caminho não é nem esquecer da parte sustentável e nem focar apenas nela. Qual seria o melhor caminho a seguir? Não, eu acho que eu não disse isso não, tá? Eu disse que o melhor caminho, não confunda, olha, aí foi feito um equívoco de achar que ambiental é sustentável. Não, o ambiental é apenas um dos eixos da sustentabilidade. O caminho é, sim, ser sustentável, mas não confundir sustentabilidade com ambientalismo, tá? O ambientalismo puro não é sustentável. O econômico puro não é sustentável. O social puro não é sustentável, tá? A sustentabilidade é o modelo do triple bottom line, ou seja, é o modelo do equilíbrio entre as forças social, ambiental e econômica, tá? Então, isso é que é ser sustentável, tá bom? Ótimo. E a Vanessa Silva fez uma pergunta.
Uma dúvida que sempre tive é se é possível alcançar os 12 princípios totalmente, e se as tecnologias vêm avançando nesse sentido. Não, acho que não, tá? Quer dizer, talvez num futuro que não será para mim, né? Talvez a gente consiga realmente agir de maneira plenamente verde, né? Eu sempre costumo dizer que isso é uma gradação, né? Eu vou, por exemplo, economia energética, tá? Eu vou tentar cada vez mais agir com economia energética, mas eu terei barreiras termodinâmicas, tá? Aí o que você vai dizer? Não, vou buscar outras rotas que sejam mais economicamente viáveis, tá? Então, a química verde, ela implica transformações também do quadro industrial, tá? Então, isso é que é importante, tá? Na verdade, é estar imbuído da filosofia verde, é estar imbuído da visão sustentável, né? Continuar produzindo, sim, produzir é importante, gerar valor econômico para que, através dos impostos, eu possa promover mudanças sociais, tá? Sem agredir o ambiente, tá? Isso é fundamental. Ok? Bom, eu só quero voltar aqui ao ponto da química do verde, né? Química do verde, né? Qualquer processo que use como matéria-prima uma fonte renovável de energia vegetal. Por exemplo, biodiesel a partir de óleos vegetais, etanol a partir de cana, metanol a partir de madeira, isso é química do verde. Mas não é obrigatoriamente química verde, tá? A química verde são rotas químicas que partem de fontes renováveis e que, ademais, propõem uma abordagem holística com relação ao aproveitamento de seus resíduos, gerando sempre que possível uma receita adicional. Então, eu costumo dizer o seguinte: o Programa Nacional do Álcool foi uma coisa espetacular no Brasil, realmente, sem qualquer sombra de dúvida, né? Criou uma sociedade baseada no álcool, criou uma nova saída para combustíveis, né? Vocês não pegaram isso, mas eu cheguei a ter um carro que se movia totalmente a álcool, tá? Mas, na verdade, era até engraçado, a gente enchia o tanque, ficava aquele cheiro, parecia que você era um cachaceiro saindo, né, da night. Bom, mas era um programa não verde. Por quê? O que aconteceu com o Programa Nacional do Álcool? Nós gerávamos, para cada litro de etanol gerado, 13 litros de vinhoto. Esse vinhoto era jogado nos rios, gerando sérios problemas ambientais. Não todas as empresas, não, mas muitas faziam álcool de maneira não verde. Tá? Então, esse é um ponto fundamental, né? A química verde é uma filosofia, é uma maneira de agir mais sustentável, é uma maneira de ser mais ético, né? Então, lembrando o triângulo da sustentabilidade, eu sempre repito, né? É ser equilibrado em relação ao econômico, ao social e ao ambiental, né? A sustentabilidade está no meio, tá? Eu aqui faço uma brincadeirinha com vocês, né? Por quê? Porque eu tenho visto aqui muitos alunos me fazendo uma pergunta que eu vou colocar aqui para vocês, né? Os alunos da escola de química, né? Eles dizem que ao entrar na escola de química, eles vão fazer alguns cursos do tipo, né? Técnicas de cominuição de folhas de cannabis sativa, né? Ou seja, como iniciar seu baseado. Depois eles vão fazer métodos de conformação de material vegetal particulado, né? Vou apertar, mas não vou acender agora. Depois eles fazem a introdução à gaseificação de cannabis sativa, ou seja, vão pitar umazinha, e aí finalmente vão fazer aproveitamento de rejeitos vegetais não gaseificados, ou seja, baganinha não, para fazer minha cabeça só apertando um borrão. Essa é uma provocação que eu estou falando com vocês, né? Que eu estou fazendo com vocês, né? Uma geração, não sei, não são todos, tá? Mas, enfim, eu tenho sempre participado de discussões sobre maconha, né? Então, é uma grande discussão sobre maconha, né? E
essa visão, né, de que será que maconha é química verde, né? Então, eu coloco aqui para vocês essa pergunta, né? Maconha é química verde? Né? Toda vez que eu tiver que fazer uma análise verde de alguma coisa, eu devo me remeter ao triângulo da sustentabilidade, tá? E ver se aquele produto é, na verdade, um produto que atende ao triângulo da sustentabilidade. Então, vamos lá. Maconha é química verde, né? E eu não estou colocando aqui nenhuma visão moral. Notem que eu não usei a palavra ética, tá? Eu não estou colocando aqui nenhuma visão moral, né? A moral vigente condena a maconha, tá? Por razões, muitas vezes, que nada tem a ver com sustentabilidade. Mas vamos fazer uma análise sustentável aqui da maconha, certo? Então, vamos usar a maconha dentro do triângulo da sustentabilidade, né? Bom, primeiro ambiental, né? Na verdade, a maconha tem uma função de fármaco, né? Várias pessoas que têm câncer, inclusive, né, têm usado maconha como um relaxante e parece que funciona muito bem, tá? Agora, é preciso lembrar que ela é monocultura, tá? A maconha é, na verdade, uma monocultura, certo? Então, talvez, no lado ambiental, ela esteja atendendo ansiedades ambientais, tá? Bom, no lado econômico, gera enorme receita, tá? A maconha é provavelmente a grande fonte de lucro dos traficantes, né? Hoje em dia, inclusive, nós temos... Eu moro na Zona Sul, no Rio, né? Eu moro perto da Rocinha, porque eu moro na Gávea, e nós temos sistema de delivery de maconha e de outras drogas também, tá? Então, é a grande fonte de lucro dos traficantes. Mas não paga imposto, porque é uma atividade marginal. Então, ela não acarreta benefícios econômicos diretos, né? Por quê? O eixo econômico da sustentabilidade deve implicar o quê? Deve implicar gerar lucro. Esse lucro tem que ser declarado, tem que haver impostos sobre esses lucros para que eu possa atender ao social, tá? Segundo a grande maioria dos médicos, embora a maconha em si não seja um agente viciante grande, mas a grande maioria de médicos que eu consultei e artigos que eu vi, ela produz dependentes de segunda geração. Ou seja, a maconha, ela, na verdade, é uma porta para o uso de drogas mais pesadas, que, na verdade, são incentivadas pelos traficantes, tá? Não fica só da maconha, né? Vamos dar um teco aqui de cocaína e tudo. E gera um grande problema social, né? Que na verdade, o dependente químico, né? Aquela visão de que o dependente químico não é problema meu. É problema nosso. O dependente químico ele vai custar muito à sociedade, não só economicamente, mas também o peso que há para as famílias, né, que têm um dependente químico, né? Então, além disso, ela é fonte de renda para a marginalidade, né? E o grande aumento de violência, tá? Outro dia eu discutia com um sobrinho neto meu já, né, que ou seja, filho já de uma prima, né? Então, ele é um grande defensor da maconha, e eu comecei a apresentar esse quadro para ele, ele ficou meio assustado e disse, olha, eu nunca tinha pensado nisso, tá? Sobretudo nessa parte do social, né? Ou seja, quem usa maconha está, na verdade, alimentando a receita de marginais que não param aí, tá?
Os traficantes não são só fornecedores de maconha, eles são fornecedores de muita coisa, são também, hoje em dia, agentes milicianos, são agentes de lenocínio, né? Eles têm vários grupos que controlam o lenocínio, tá? Então, não esquecer que, ao consumir a maconha, eu, na verdade, estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que haja um aumento da violência e um aumento da marginalidade. Então, se eu considero que química verde é um valor ético sustentável, então, definitivamente, consumir maconha, embora seja um produto de origem verde, não é ser sustentável, não é fazer química verde. Certo? Eu queria deixar aqui também alguns exemplos de química verde, né? Ou seja, de uma atitude verde, tá? Aquilo que eu falei, ser verde é ser cada vez mais sustentável. Ser verde não é um conceito absoluto, é uma filosofia, né? Então, etanol a partir de cana sem aproveitamento do vinhoto e outros subprodutos não é química verde. No entanto, eu poderia dizer que é química verde se eu aproveitasse o vinhoto para gerar, em parte, biogás, em parte, proteína por crescimento, por exemplo, de uma levedura tipo Candida utilis, tá? Aproveitamento do bagaço, não para queima, mas para geração de gás de síntese, e a partir do gás de síntese, pela síntese de Fischer-Tropsch, gerar um diesel limpo que vai mover todo o sistema de transporte intramuros, tá? Da minha empresa. Aproveitar CO2 para gerar, por exemplo, bicarbonato de amônio, que é um adubo para a própria cana. Tá? Então, eu estou fazendo aqui o conceito de economia circular, né? E gerar empregos qualificados e não qualificados pela introdução de um outro polo, que não é apenas um polo de produção de etanol. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo, tá? Ou seja, ser verde não é uma visão pontual absoluta. Ser verde é uma filosofia. Ser verde é cada vez mais atender aos 12 princípios da química verde. Tá? Professor, então, oi. A Vanessa Silva fez uma pergunta. Mesmo Sim. com a descriminalização do uso da maconha e investimento em suas propriedades medicinais, ainda assim não seria verde? Não, concordo com você, tá? Se eu pudesse realmente descriminalizar, tá? Ela seria mais verde. O que eu não sei responder, até porque eu não sou médico, é o dependente de segunda geração, tá? Há vários médicos que dizem o quê? Que dizem que as pessoas que estão na maconha dificilmente param na maconha, tá? Elas normalmente vão para drogas mais pesadas. Por quê? Porque se habituam a um nível de inconsciência que é gerado pela droga, né? A maconha é uma droga, tá? Assim como, sei lá, cloreto de etila, cheirar cloreto de etila, que é o cheirinho da loló, né? E tudo. Essas drogas causam o quê? Causam um grau de inconsciência que faz com que as pessoas fujam, né, dos seus problemas cotidianos. Tá? Só que a partir de um certo ponto, eu estou dizendo que alguns, ou vários médicos dizem, tá? A partir de um certo ponto, essa fuga gerada por esse tipo de entorpecente que é mais leve, na verdade, não é mais suficiente. Então, vai me levar à busca de drogas mais pesadas. Tá? Mas eu, particularmente, defendo a descriminalização. Eu acho que descriminalizar é um caminho importante. Tá? Vender, né, em princípio, em lugares como acontece na Holanda. Eu morei na Holanda, eu fiz meu pós-doc na Holanda, e realmente você tem alguns bares credenciados que vão vender. O que deve haver é um controle, né? Deve ser controlado e, seguramente, esse dinheiro arrecadado deveria formar um fundo
para os dependentes químicos, né? Para o tratamento de dependentes químicos, embora seja uma coisa muito dificultosa, né? Tratar de dependentes químicos é muito complicado, os dependentes químicos, na sua grande maioria, voltam a usar a droga, né? Eu conheço vários casos e os dependentes voltam a usar a droga, né? Então, sim, sou a favor de descriminalizar, acho importante, tá? Agora, garantir que a maconha com uso puramente medicinal, não há dúvida nenhuma. Aí é química verde, sim. Eu estou gerando um produto que é um remédio, tá? E esse remédio tem que existir, sim. Sou totalmente a favor. O grande problema é como controlar isso, né? Controlar. Então, sim, você tem razão. Vanessa, né, que perguntou, né? Bom, Obrigado. A Dani Saião fez a pergunta. Hoje em dia, esse aproveitamento do vinhoto é realizado? Porque vejo ainda muito vinhoto, entre aspas, sem função. sem dúvida, não é não. A gente ainda tem muito vinhoto que não está sendo aproveitado, tá? Você tem toda a razão, né? Você se aproxima de uma indústria sucroalcooleira, o cheiro do vinhoto é insuportável. O que eles estão fazendo hoje em dia, porque a fiscalização está sendo maior, é fazer aquelas lagoas de contenção de vinhoto, tá? E o vinhoto fica ali e vai se degradando, tá? Mas, na verdade, a proposta não é essa. A proposta é fazer um tratamento químico, mas não é um tratamento químico que só vai encarecer o processo. Aí também não é ser sustentável, tá? É um tratamento químico que vai gerar, né, receita extra para a sua empresa. Eu dou sempre o exemplo aqui das refinarias, né? O enxofre da refinaria. O enxofre da refinaria foi desenvolvido o processo Claus, que transforma H2S em enxofre elementar. Esse enxofre é vendido e aumenta a receita da refinaria. Então, eu teria que buscar tratamentos alternativos do vinhoto para aumentar a receita da indústria sucroalcooleira. Há vários processos aí que estão fazendo, eu sei que tem empresas que estão fazendo, né, gerando um adubo a partir do vinhoto. Mas eu poderia fazer coisas que são mais efetivas ainda a partir dessa fonte riquíssima de matéria-prima que é o vinhoto. Tá? Tem muita matéria orgânica ali. Ok? Ok, ótimo. E a Simone Paiva fez a pergunta: para ser química verde, deve atender todos os 12 princípios que sejam pertinentes? É o que eu falei, tá? É difícil atender aos 12 princípios, né? Então, o que eu tenho é que cada vez mais tentar incluir novos princípios na minha produção, tá? Então, eu tenho que buscar cada vez mais, por exemplo, algumas vezes uma reação inorgânica, eu não consigo colocar um catalisador nela, tá? Não tem jeito, tá? Mas eu tenho que tentar atender, mas aí eu vou tentar diminuir a energia, vou tentar o consumo energético, quero dizer, né? Eu vou tentar, por exemplo, aumentar a eficiência atômica, gerar menos subprodutos. Então, é o que eu falei e bato na mesma tecla. Não existe ser verde, existe ser mais verde, tá? Bom, e só para terminar, então, eu queria dizer que o conceito de química verde é um conceito ecológico, econômico, social, ou seja, biodiesel com aproveitamento tradicional da glicerina é menos verde do que um biodiesel que vai, uma planta de biodiesel que vai propor um aproveitamento mais sofisticado dessa glicerina, onde a glicerina vai servir como matéria-prima para um polo gliceroquímico, implicando maior lucratividade da rota e demanda de mão de obra qualificada, tá? Então, ao fazer isso, eu estou, na verdade, aumentando, ou estou esverdeando o meu processo. Agora, não esquecer que para toda e qualquer rota é importante fazer uma análise do ciclo de vida, o Life Cycle Assessment, né? Que deve ser o mais abrangente possível. Também, esse conceito, né? O que eu vou fazer? Eu vou analisar
todas as etapas, desde o início da cadeia, desde a geração da matéria-prima até a aplicação do produto, para que eu possa dizer que eu estou sendo o mais verde possível. Tá? Bom, e eu vou parar por aqui. Tá? Essa era a visão que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? E queria lembrar somente o seguinte, né? O grande poeta espanhol que foi assassinado, né, durante a Guerra Civil Espanhola, né, García Lorca, ele dizia o seguinte, né, verde que te quiero verde, verdes ramas. Isso que a gente tem que buscar, né? O verde, sempre verde, as ramas verdes, né? Porque, na verdade, essa é uma filosofia que tem que nortear o nosso pensamento. Então, eu volto a bater sempre na mesma tecla, né? Ser verde é ser sustentável. E ser sustentável é ser ético. Portanto, queridos, vamos todos agir da maneira mais verde possível, vamos ser sustentáveis, vamos, enfim, ser éticos. É isso, gente. Estou aberto a perguntas mais. Muito obrigado, professor, pela apresentação. A Heloísa Baldo Gonçalves fez uma pergunta. Professor, bom dia. Fugindo um pouco dos tópicos levantados, tenho pesquisado sobre práticas laboratoriais de dentro da temática de química verde e sustentabilidade. Você acha que técnicos em química inseridos na indústria praticam esses eixos independentes da empresa? Olha, não saberia te responder, tá? Acredito que alguns sim, outros não. Não tenho subsídios, entendeu, para responder a você. Eu acho que cada vez mais o que está acontecendo é uma mudança de filosofia no mundo, tá? Eu sempre conto a mesma história, seguramente a gente aqui que já me ouviu contando essa história. Uma vez eu estava na Noruega, e eu sempre fico na dúvida se eu estava na Noruega ou na Dinamarca. Foi um país nórdico, enfim. E eu fui convidado para jantar na casa de um professor, né, com quem eu tinha relações de trabalho, né? E esse professor, então, eu estava lá, ele tinha uma filha pequena, ele era bem mais novo, ele tinha uma filha pequena, e eu pedi para ir ao banheiro. Eu fui ao banheiro, fiz o meu xixi e toquei a válvula, né? Hábito brasileiro, né? Quando eu saí, a garotinha lá olhou para mim e aquela língua que parece uma doença da laringe, né? Uma língua muito gutural, né? E aí eu fiquei assim, senti que ela estava falando comigo, a mãe chamou a atenção dela também, não entendi, mas a gente sente a linguagem corporal, e aí eu perguntei, desculpe, mas o que houve? Não houve, não, eu faço questão de saber. Ele disse, não, é que o senhor deu descarga. Eu disse, sim, não é para dar descarga. Não, a gente só dá descarga, ela aprende na escola que só se deve tocar a descarga depois do terceiro xixi, tá? Aí como é que eu vou saber? Tem uma tabelinha ali, se eu não viu, tem que riscar, entendeu? Então, essa menina já estava totalmente imbuída do conceito verde, né? Do conceito ambiental, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Na verdade, não é só com relação à química verde, né? Nós temos que melhorar a educação do nosso povo. Se a gente não melhorar a educação do nosso povo, a gente não vai, né, melhorar a nossa sociedade, tá? Então, eu, respondendo de maneira mais ampla ainda, não sei como é que as pessoas estão agindo, mas acho que aos poucos a gente precisa mudar essa visão, né, que nós temos, sobretudo no Brasil, de que nós somos intrinsecamente ambientalmente incorretos, né? Nós não somos ambientalmente corretos, tá? E eu fico triste de ver hoje em dia, né, essa sociedade bipolar em que a gente está imerso, né, essa guerra direita-esquerda,
E com isso as pessoas estão se esquecendo do sustentável. Porque o sustentável está acima disso, né? O sustentável é justamente não se preocupar com essas ideologias que são, para os conceitos de sustentabilidade, totalmente anacrônicas. Elas são anacrônicas, tá? Nós, com sustentabilidade, temos que buscar o equilíbrio, né? Essa visão ideológica, partidária, algumas vezes, é fundamentalmente não sustentável. Mais alguma pergunta? Muito obrigado, professor. O pessoal tem agradecido aqui pela excelente apresentação. Eu vou Vanessa, tentar ver o chat agora, que agora eu saí do coisa, eu posso ver o chat aqui, tá? Tem alguém que queira, assim, colocar... eu não me importo que as pessoas façam a pergunta oralmente, não, tá? Se quiserem abrir o microfone e fazer pergunta, eu não tenho nada contra. Vocês têm uma regra aí no curso? Eu não sei como é que é. não, quem ficar, se sentir à vontade, pode abrir o áudio aí, ligar o microfone e conversar aqui com a gente. É. Eu gosto muito quando as pessoas falem, eu gosto de ouvir as vozes, eu me sinto mais confortável com as vozes, né? Sim, sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer se manifestar? Não tem vergonha, não. Professor, Oi, diga. eu sou de Belém do Pará Oh, e que eu lindo, sempre. olha, minha família é paraense, menina. Meu avô era de Belém do Pará. Mentira! É, Ai, eu que sou, lindo saber disso. eu sou Falabella Souza Guiar, tá? Meu avô era de Belém do Pará. A família Souza Guiar é de Belém do Pará. Ah, muito bom saber disso, professor. Eu sou É. professora de Química no ensino médio e desde Aham. 2015 eu tenho tentado colocar no currículo dos alunos o conceito de Química Verde. E é muito difícil passar esses conceitos para os alunos de ensino médio, porque, como o senhor exemplificou na história que o senhor passou lá no país nórdico, a gente não tem realmente essa cultura de pensar verde, de tentar. A gente vem sendo criados, né? A gente vem sendo moldados numa cultura onde gastar água é legal, o banho tem que ser realmente demorado para você se sentir limpo. E com os meus alunos, eu tive experiências muito boas, mas foram muito pontuais. E eu gostaria que o senhor falasse sobre essa questão de dentro das escolas, né, no ensino básico, como é que a gente pode melhorar essa inserção, como é que a gente pode sonhar com essa inserção de forma mais efetiva. Muito obrigada. Não, querida, eu que agradeço o seu comentário assim tão rico, né? Eu acho que é uma luta diária de cada um. O que que eu faço? Eu tenho dado várias palestras em colégios, tá? Não só de escolas técnicas, mas também colégios de segundo grau, tá? E primeiro grau também. E primeiro grau também. Eu venho fazendo palestras que é justamente para despertar essa visão, né? Essa visão da sustentabilidade, da importância da sustentabilidade. Eu sempre levo esse problema da ética, né? Mas eu digo o seguinte, a ética é uma luta diária, né? Eu mesmo, muitas vezes, de repente, eu paro, né? De noite eu sempre faço uma avaliação do meu dia, né? E às vezes eu paro e fico pensando, olha, eu fiz isso e isso não foi ético. Eu fiz isso e isso não foi sustentável, tá? É uma luta diária. Oi? Alguém falou alguma coisa aí no fundo. É isso. Então, o que você está fazendo é muito bonito, é lindo, mas tem que partir de todos os docentes, né? E aí tem que começar a convencer a diretoria, tá? O que que acontece? Nós temos hábitos no Brasil, por definição, não sustentáveis, tá? Existe uma visão idílica de que o índio era sustentável. Não, o índio não era sustentável, o índio não tinha essa preocupação, tá? O que acontece é que eram poucos, né? Eram poucos, mas eles destruíram, né, grandes habitats, tá, com a sua postura não sustentável. Então, essa visão romântica, né, de que
o índio é sustentável. Não, não existe isso, tá? A sustentabilidade é um conceito moderno e que está preocupado com o planeta, e as gerações antigas não tinham preocupação nenhuma desse tipo, tá? Então, enfim, o que você está fazendo é o que tem que ser feito, é o trabalho de formiga, é ir pouco a pouco, tá? E, se você quiser, eu me predisponho a fazer uma palestra para os alunos do seu colégio, tá? Quando voltarem, estou à disposição. Faço online, lógico, porque Belém do Pará é lindo, né? Quem não foi a Belém do Pará, é uma cidade maravilhosa, cidade das Mangueiras. Eu adoro Belém do Pará, tá? Adoro ir no Ver o Peso, né? Adoro passear lá, até porque minhas origens estão lá e a casa Souza Guiar da minha família ainda existe lá. Hoje em dia foi tombada. Mas, enfim, eu faço questão, sempre que possível, de ir a Belém do Pará. Então, é isso. É lutar pela sustentabilidade na base, tá? E também lutar dentro da gente, né? Eu brigo sempre na minha casa. Olha o banho de 1 hora. Banho quente, está gastando energia, tá? Está gastando água. Olha isso, pelo amor de Deus, tá? Então, tem que ser uma luta diária. Tá bom, querida? Oi, professor. Diga. Parabéns pela palestra, achei Obrigado, querida. excelente. O meu caso é fazer um comentário e pedir para que desse a sua opinião sobre um pensamento que eu vi durante a palestra. Quando você apresentou o triângulo da sustentabilidade, me veio a ideia de que, na verdade, acho que o que falta, nós, seres humanos, de uma maneira geral, é a visão de que nós fazemos parte do meio ambiente, que nós fazemos parte do ecossistema. Eu acho que a partir do momento que a gente entender que a gente faz parte, a gente vai entender melhor que tínhamos que equilibrar esses três. Porque quando a gente olha para o ecossistema e olha a ideia de que o ecossistema é a plantinha, é o riozinho e tudo mais, a gente entende que temos que cuidar disso. Só que quando a gente olha que nós fazemos parte, a gente entende que temos que cuidar dos três, nós mesmos e dos outros. E eu queria saber se essa ideia bate com essa questão do triângulo da sustentabilidade. Sem dúvida nenhuma, né? E vai mais além, né? O que você está propondo, além disso, quer dizer, não é só o ambiente, tá bom? Você falou do ambiente. Olha, cuidado, tá? Eu não gosto da palavra meio ambiente. Eu não sei por que em português traduziram environment por meio ambiente. Meio é sinônimo de ambiente. Então, isso é um pleonasmo por definição, né? Todo mundo fala o meio ambiente. Meio é igual ambiente, então é o ambiente, tá? Bom, mas voltando ao que você colocou de maneira muito inteligente, tá? É isso, né? Mas a preocupação tem que ser até maior. A preocupação, né? As pessoas falam muito na preocupação com o outro, né? O conceito de alteridade, o conceito de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? A gente precisaria criar um conceito maior do que a empatia, ou seja, a empatia não é só se colocar no lugar do outro. A nova empatia, na minha opinião, é se colocar não só no lugar do outro, mas no ambiente do outro, tá? Né? Esse conceito de ethos como um conceito mais abrangente, né? Então é isso. Nós temos que tentar, de todas as maneiras possíveis, buscar a colocação no lugar do outro no planeta, tá? Então não é só estou entendendo o outro, a alteridade, a importância do outro, a importância do ser humano. Não, não é só isso. É a importância da pessoa no seu ambiente, tá? De que maneira aquela pessoa está existindo em equilíbrio sustentável com o seu ambiente. Então, esse é um ponto crucial que eu vejo muitas pessoas, principalmente quem é da área humana, né, defendendo assustadoramente, né, hoje em dia é até uma postura política, né, a defesa de minorias, né, mas não é só o ser humano, a minoria que ele representa, tá? Esse ser humano em conjugação com o ambiente no qual ele vive, tá? Então, tomar cuidado
sobretudo porque, hoje em dia, como existe, por razões ideológicas, uma valorização de alguns segmentos da população, tá? Mas se esses segmentos estão agindo de maneira ecologicamente incorreta, eles não estão sendo sustentáveis. Então, não é justificar, né, a presença do outro de maneira não sustentável simplesmente porque ele representa uma minoria ou um segmento de interesse por razões que não vêm ao caso, tá? O que a gente tem que fazer é realmente ter essa visão cada vez mais do elemento humano no seu ambiente, tá? E entender, como você disse de maneira muito inteligente e clara, que ele é uma parte desse ambiente, certo? Então, Perfeito, eu não professor. poderia concordar mais. Obrigada. Mais perguntas, mais dúvidas? Mais alguém, pessoal? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Meu nome é Leonardo. Parabéns pela palestra. Obrigado, enriquecedora aí para todos nós. Acho extremamente importante essa menção que o senhor fez aí à nossa colega professora sobre as questões das atitudes formiguinhas, que eu acho que elas, da base, são elas que realmente vão transformar aí. Mas, assim, minha pergunta era mais voltada para o outro extremo dessas ações. Eu só queria saber, assim, do senhor, como é que atualmente se existe um diálogo entre essas questões das certificações de gestão ambiental, e que se elas valorizam esses preceitos da química verde, se isso já tem um diálogo estabelecido entre elas, e até nessas linhas também de grandes financiamentos para processos, se eles estão a tal ponto que privilegiariam ou valorizariam a adoção de processos mais verdes. Enfim, como é que está esse cenário, por favor? Obrigado, professor. Não, eu que agradeço a excelente pergunta, né? O mundo está mudando, né? Nós temos, então, vários grupos em diversos países, tá? Que lutam pela química verde, né? Então, e várias, digamos, atitudes pragmáticas vêm sendo tomadas em relação à química verde, à indústria química, tá? E realmente isso está mudando. Eu estive durante muitos anos no Comitê Científico da UNIDO, né, lá na ONU, e nós analisávamos projetos e propostas nesse comitê do qual eu fazia parte, eu era o único sul-americano, e nós todos estávamos ali preocupados com isso, né? E a gente, toda vez que ia tentar apoiar, né, algum tipo de proposta, de curso, de projeto, seja lá o que for, de livro também, que a gente apoiava, nós sempre levávamos em consideração essa visão verde, tá? Bom, essa é a parte boa. A parte ruim é que eu não sei como é que a coisa vai ficar agora em tempos de corona, né? Garcia Marques dizia o amor nos tempos do cólera, e nós temos que ver agora como fica a sociedade nos tempos do corona, né? Nós estamos vivendo uma crise nunca dantes imaginada pela sociedade, tá? E o que vai acontecer é o seguinte, né? Tem aquela famosa regrinha, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E quando nós vamos nos defrontar com uma crise social terrível, né? O lockdown, o isolamento, é um duro golpe, né, em toda a estrutura capitalista que existe no mundo, ou seja, na geração de dinheiro, de bens, tá? Então, eu temo que muitas dessas iniciativas que eu reputo magníficas, né, em química verde, né, nós mesmos aqui no Brasil, eu fui durante muito tempo presidente da Rede Brasileira de Química Verde, que não acabou, mas está em hold porque a gente não consegue suporte financeiro, né, governamental. Já não consegue há muito tempo, tá? Já há 15 anos que a gente vinha lutando para manter a rede e no final não conseguimos
financiamento nos últimos governos que já terminaram. A gente ia tentar com esse novo governo que está aí, mas aí veio pandemia, veio tudo, e a gente não sabe como é que vai ficar. Então, na própria rede, nós tínhamos uma proposta, tivemos reuniões com o Inmetro, de criar um selo verde para os produtos. Tá? A ideia era criar uma gradação de cores em verde, tá? Mostrando, você, ao comprar o produto, você olharia e já veria o quão verde esse produto é. Tá? Então, a ideia era criar, 12 gradações da cor verde para colocar um selo no produto, e a gente chegou a ter boas reuniões com o Inmetro, mas, infelizmente, isso foi há uns 10 anos atrás, né? Os governos que havia na época não tinham essa preocupação com essa visão da química verde e da sustentabilidade. Né? Então, fomos ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tivemos várias reuniões, e aí, quando já estávamos todos prontos para fazer essa proposta, fomos a Brasília, à toa, chegamos lá, o ministro tinha caído, e o novo ministro não quis nem nos receber, não quis nem discutir esse tema. Isso tem uns 10 anos, quer dizer, não é um problema assim tão recente, mas, enfim, há no mundo muitas iniciativas, principalmente nos países mais avançados. Como vai ficar agora, em tempos de pandemia, não sei. Eu não sei como é que a sociedade vai ficar agora nos próximos anos. Nós vamos ter uma luta para recuperar a economia. A economia levou um golpe nunca antes imaginado, como eu já disse, tá? E eu não sei como é que nós vamos ficar com as atitudes verdes. Ainda tem o problema do petróleo muito barato, né? O petróleo muito barato leva as pessoas à rota menos verde, que é a rota dos não renováveis. Né? É isso. Professor, bom dia. Bom dia. Eu tenho outra pergunta. Me chamo Luísa, eu sou do Instituto de Química, né? Estou cursando bacharelado. E a minha pergunta é voltada a como nós, como sociedade, podemos ser mais verdes, né? O senhor falou sobre indústria, processos, sínteses, mas mais voltada para a família, para casa, né? Como a gente pode adotar mais valores, assim, verdes? Educação, só tem uma resposta, querida, né? Nós temos que, já na escola fundamental, nós temos que incutir nos jovens, a história da menina norueguesa lá, tá? Ela tinha 7 anos, sei lá, 8 anos na época, não sei, mas ela já trazia da escola essa visão, a preocupação de que a água era um bem comum, e era um bem comum valiosíssimo, né? Eu, por exemplo, nunca senti tanto esse problema de água, a não ser quando fui para a África. Quando a gente vai para a África, né, a gente vê que em África água é um bem valiosíssimo, né? Eu gosto muito de programas de natureza, e a gente vê esses programas todos, os animais, né, desesperados, porque a seca é uma constante, né, dentro do continente africano. Tá? Então, nós temos essa cultura perdulária em termos sustentáveis. Tá? Ou seja, nós não somos sustentáveis dentro das nossas próprias casas. Acho que a sua pergunta é muito importante, né? Minha avó dizia que é de pequeno que se torce o pepino, né? Então, a gente tem que, desde cedo, nas nossas casas e nas escolas, existe um erro também fundamental hoje em dia, eu vejo isso sobretudo no Brasil, né, de que a escola é que tem que ser responsável por tudo, né? Não, educação tem que ser dada em casa. Escola vai dar conhecimento e alguma educação, mas a educação tem que vir de berço em casa, tá? Então, os pais têm que entender que existe um bem comum, tá? Existe essa visão sustentável. Evidentemente, quando os pais são muito ignorantes, eles não vão conseguir repassar isso para seus filhos. Então,
em zonas mais carentes, a escola vai ter que ter esse papel também de educação, porque os pais não têm esclarecimento suficiente em termos de sustentabilidade. Não tem nada a ver com dinheiro isso não, tá? Eu conheço gente riquíssima de alto nível e que age de maneira totalmente não sustentável, tá? Então, o que tem que haver é educação de base. Sustentabilidade tem que ser parte do currículo, tá? Tem que ser parte do currículo. As pessoas têm que aprender desde pequenos, tá? A agir de maneira sustentável. Eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho especial que é uma grande paixão da minha vida. Ele dentro das suas limitações e da sua cabecinha, ele já tem uma série de posturas sustentáveis, tá? Ele passa pela casa apagando todas as luzes, porque ele já aprendeu isso na escola, e como ele é autista, né, isso é muito forte dentro dele, tá? Então, em todos os níveis, em todos os segmentos, nós temos que agir assim. Nós temos que agir de maneira sustentável, tá? Eu volto a bater na mesma tecla. A sustentabilidade está acima das ideologias, tá? Se você vai se ater a algum tipo de ideologia, seja ela de direita, seja ela de esquerda, você vai acabar abandonando a sustentabilidade, porque tanto a direita quanto a esquerda não são sustentáveis, tá? Então, nós temos que ter uma visão, abandonar esse conceito anacrônico de ideologias políticas e agir com uma nova visão do mundo, que é a sustentabilidade, tá? Isso tem que começar nas casas, nas pessoas, na escola fundamental. Essa é a minha opinião. Parabéns, Eduardo. Gostei muito da sua palestra. Aqui é a rádio da Escola... Já vi. Eu conheço a sua voz de 50 anos. Só queria fazer um comentário. Parabéns, Pilsail, para organizar esta palestra, muito interessante. O que você acha? A educação é uma processo muito lenta. Por exemplo, você tem um curso chamado Muda Brasil na Politécnica nossa. Só plantar árvore, fazer compostagem, porque pessoas nem sabem o que é compostagem. No nível de graduação, até na pós-graduação. Um professor alemão visitante fez isso na nossa escola. E tem radical, tipo Greenpeace, Oxfam. O que você acha? Tem que ser um militante ou educação, o processo teria tempo para ensinar pessoas sobre conservação do nosso meio? Obrigado pela pergunta, Raja. Eu vou de novo bater no triângulo da sustentabilidade, né? Se eu for só no eixo ambiental, eu também não estou sendo sustentável, tá? Então, a sustentabilidade é, por definição, um conceito de equilíbrio, tá? De alcançar a ética através de um equilíbrio do modelo do triple bottom line, né? Então, a resposta que eu diria para você é o seguinte: nenhuma atitude extrema vai levar à sustentabilidade, porque a sustentabilidade é um ponto de equilíbrio. Você, como grande termodinâmico que sabe que equilíbrio passa por mínimo de energia. Então, nós temos que começar na escola fundamental a colocar esses conceitos de sustentabilidade, tá? Cuidado, não só porque existem, né, os ambientalistas que vão para a escola falar só na parte ambiental. Não, nós temos que falar em sustentabilidade, em equilíbrio ambiental, social, econômico, tá? Só assim é que nós vamos mudar a cultura, né? Só podemos mudar a cultura mudando a dimensão fractal que nos é passada, né? O que é essa dimensão fractal? É o valor comum que une todas as sociedades, né? E a nossa dimensão fractal no Brasil ainda é muito falha em termos de sustentabilidade, para não dizer que em muitos casos sequer existe, tá? Então nós precisamos mudar essa dimensão fractal, tá? Com cuidado, pouco a pouco, introduzindo e entronizando nos jovens esse conceito de sustentabilidade, tá? Eu vejo muitos jovens imbuídos
de visões que são, na verdade, político-partidárias, que são visões que estão associadas a essa bipolaridade da sociedade, direita e esquerda, e não vejo jovens preocupados com o conceito maior que é o planeta, que é Gaia, que é a sustentabilidade, tá? Então, isso é que a gente tem que trabalhar, tem que introduzir. Eu provavelmente vou ser muito crucificado por muitos depois dessa aula, tá? Mas, enfim, essa é a minha cruzada, né? Muita gente vai dizer, porque como eu estou colocando que a política vigente é não sustentável por definição, alguns vão me crucificar. Paciência, mas eu aceito, porque, na verdade, eu continuo na minha cruzada pela sustentabilidade. Obrigado pela pergunta, meu querido amigo Rajagopal. Obrigado muito, Eduardo. Eu gostei da sua resposta. Moderação é sempre válido. Um grande abraço. Um grande abraço. Estou à disposição. Mais perguntas, mais perguntas. Mais alguém, pessoal? Eu tenho algumas perguntas aqui no chat, né? Mas a prioridade é quem quiser ligar o microfone aí para conversar com a gente. Mas então a pergunta aqui do João André. Bom dia, professor. Como o senhor enxerga a inserção dos preceitos da Química Verde nos currículos escolares, principalmente nos que tangem a formação dos profissionais de Química, bacharelado, técnico e licenciatura? Boa pergunta. Gostei muito da pergunta, João. Eu acho que não há, né? Eu, particularmente, eu não tenho acompanhado assim, né? Eu ando muito ocupado, porque eu tenho muitos projetos de pesquisa e tenho também uma série de atividades que são que tomam muito tempo. Estou coordenando também o mestrado na Escola de Química, então eu não tenho acompanhado os currículos. Mas eu acho que não há. Eu acho fundamental que cursos de Química Verde sejam introduzidos. Na verdade, na Rede Brasileira de Química Verde, depois eu posso até vir aqui um dia, se o Peter quiser, puder me convidar, eu venho com o maior prazer, entendeu? Apresentar a estruturação da Rede Brasileira de Química Verde e as ações. Nós fizemos vários brainstorms, né? E a gente chegou a 172 ações pragmáticas para que a sociedade se tornasse mais verde, tá? E nós criamos, assim, vários núcleos, né? E esses núcleos, que infelizmente morreram, porque não foram sustentados, né? Não sustentáveis, mas sustentados, né? Por quê? Olha aí a sustentabilidade, né? Faltou o eixo econômico, tá? A gente pensou muito, a gente estruturou, a gente teve a visão ambiental, a gente teve a visão social, mas faltou a grana. E faltando a grana, nada vai adiante, então não é sustentável. Mas a gente tinha todas essas ações e, entre elas, estava a ideia de promover em diversos níveis cursos de Química Verde nas universidades, tá? Mas, infelizmente, isso, como eu falei, isso já aconteceu. Começamos há 15 anos atrás, e aí fomos, há 10 anos atrás, a gente já estava todo mobilizado, mas, infelizmente, o governo que havia à época não encampou a nossa proposta. É isso aí, João André. A Dani Saião fez um comentário aqui. Professor, sou professora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e também gostaria de saber se é possível combinarmos uma palestra. Olha, já tem convite. Tudo bem, Dani. A minha vida é meio doida, mas eu estou à disposição, tá? Desde que a gente tenha agenda. Cá entre nós, eu prefiro de noite, tá? Mas eu sei que as pessoas não querem de noite. Mas eu acho tão bom agora fazer palestras de noite, né? Porque aí o dia fica livre. Eu dou muita aula, né? Então, por exemplo, eu estou saindo daqui a 10 minutos, eu vou sair porque tem reunião da pós-graduação. E depois, eu acho que não vai nem dar tempo de almoçar, porque 13h eu vou dar a aula inaugural lá para a Universidade Federal de Pernambuco, tá? Então, mas eu estou à disposição. Estou tocando aí,
À vontade, viu, Dani? Professor? Diga. Oi, a Daniela saiu. Oi, Dani. Então, meu curso é noturno. Ah, que bom. Aí fica mais fácil ainda. Aí fica bem fácil. É só marcar Então, comigo. vamos combinar isso Que eu depois. vou lá, a gente combina, tá? O Peter tem aí meu e-mail, você combina com meu e-mail. A gente, estou sempre à disposição. É um prazer, né? Lutar pela sustentabilidade é a minha batalha, é a minha cruzada, como eu digo, tá? E tenho gerado muitos amigos, mas também muitos inimigos. Mas, enfim, não se consegue agradar a todo mundo, né, querida? Então, eu fui sua aluna na escola, na graduação, tem uns 20 anos, quase, 18 anos, olha, talvez. Que bom. E aí, agora eu estou voltando para o mestrado, eu trabalhei no SEMPES ainda um pouco, e fiz o mestrado e estou voltando para o doutorado agora, porque eu voltei para o Rio, que eu trabalhava fora do Rio. Ah, sei. Então, a gente depois combina. Com o maior prazer, querida. Ainda mais, você sabe, né, que eu sou apaixonado pelos meus ex-alunos, tá? Então, ex-aluno meu tem sempre prioridade. Ah, que bom. Ah. Então, eu vou te falar que valeu a pena lá em 90 e tal, continua valendo a pena suas palestras e suas aulas. Muito obrigado, querida. Um beijo grande, tá? Vamos lá, se eu lá sem mais. A Silmara Furtado fez uma pergunta aqui, a nossa presidente do Student Chapter. Embora as aplicações industriais da química verde tenham exemplos positivos e haja considerável progresso e aceitação, a construção de um conceito e conjunto de métricas que definam, de fato, o que é ser verde, encontra-se em fase de construção. Quais seriam as principais limitações para a elaboração de métricas em química verde? Olha, muitas, na verdade, né? As métricas têm que ser feitas passo a passo, tá? E até porque, como eu coloquei aqui, a termodinâmica é fundamental, tá? Então, a química verde, muitas vezes, está baseada em conceitos cinéticos, tá? E a cinética, evidentemente, busca caminhos não termodinâmicos, ou seja, quando eu estou usando um catalisador, eu estou trabalhando fora de condições de equilíbrio, mas eu tenho limitações termodinâmicas, tá? Então, eu tenho vários pequenos entraves para a colocação de métricas, tá? Mas há muitas tentativas, já existem métricas. Agora, numa visão global dos 12 princípios, tá? Eu não conheço nenhuma proposta que apresente métricas para todos os 12 princípios. Vou deixar claro, tá? Por exemplo, economia energética, tá? Qual é a métrica na qual eu vou me basear para a economia energética, tá? Então, eu tenho que realmente, na casa de economia energética, né? Eu tenho, tá bom, a busca por reações exotérmicas, porque vão gerar calor, o abandono de reações endotérmicas, porque vão roubar calor, e esse calor vai vir normalmente da queima de combustíveis fósseis, gerando CO2, isso não é verde, tá? Mas aí tem, então vamos usar a energia eólica, tá? Não, mas a energia eólica, na análise de ciclo de vida, tem problemas também. Então, essas métricas todas são complicadas se eu quiser ter uma postura global em relação aos 12 princípios, tá? Posturas pontuais em relação a cada um dos princípios, já há várias tentativas e várias métricas. Ótimo. Eu vou fazer então a última pergunta, já que o senhor já está de saída, da Vanessa Silva. Há planos para pós Química Verde voltado para a educação? Não entendi. Há planos para quê? Há planos para após em Química Verde voltado para a graduação? Não conheço. Não conheço. Na verdade, o CGE, né? Eu, o Peter e algumas pessoas que são batalhadores da Química Verde, nós estivemos lá, né? O CGE promoveu 2 grandes reuniões, né? Nós fizemos como é que se diz?
um programa, né? E nesse programa havia uma proposta de criação de uma pós-graduação de educação em Química Verde. Eu, particularmente, estou propondo para os professores de ensino médio do Rio de Janeiro, estava propondo, agora a pandemia ficou tudo em hold, um mestrado profissional em Química Verde, e sustentabilidade. Mas agora ficou tudo em hold, Enfim, há, digamos, ações pontuais, mas o que a gente precisa, eu sempre bato na mesma tecla, é uma política que tem que vir de cima, tem que vir do MEC, O MEC tem que estabelecer essa política. Mas o MEC está tão confuso, né? A gente nunca sabe quem é o ministro da vez, né? Eu agora nem sei mais quem é o ministro da Educação. Outro dia apareceu lá um cara, eu digo, não vou perder tempo aprendendo quem é o ministro, que o ministro troca toda hora, né? Então, é isso, Tem que haver, na verdade, em tudo, né? Ciência e tecnologia no Brasil teria que ter um programa muito mais estruturado do que ele é hoje em dia. Eu acho que grande parte dos problemas do Brasil é a não estruturação em ciência e tecnologia. Então, acho que não há nenhum plano maior em relação a isso. Estamos lutando para, pelo menos, no estado do Rio de Janeiro, colocar isso. Ótimo, então acho que é isso, professor. Encerraram as perguntas aqui. Eu queria agradecer muito pela sua palestra, pela conversa que a gente teve aqui sobre o assunto, muito pertinente. Queria agradecer a presença. Eu que agradeço, aos vários elogios que eu estou vendo aqui no chat, a gentileza dos alunos, né, de ficarem, acho que chegamos a ter mais de 80 participantes, quase 90, durante alguns momentos da minha palestra, Fico muito contente que as pessoas, pelo menos, manifestem interesse pela Química Verde, pela sustentabilidade, e volto a bater na mesma tecla, Sejam verdes. O meu sonho não é ter uma química verde. O meu sonho é ter uma química verde e amarela. Eu sou brasileiro, eu tive muitas oportunidades de viver fora do Brasil, Vários convites, mas eu sou um brasileiro. Eu luto pelo meu país, então eu quero que a gente tenha uma química verde e amarela. Uma química que seja química verde, mas tipicamente brasileira, com as cores da nossa bandeira. É isso que eu deixo de recado para vocês. Me coloco à disposição, E, olha, um grande abraço para todos que estiveram aqui me assistindo. Grande abraço, professor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que participaram aqui da aula inaugural. Muito obrigado, professor Peter, por disponibilizar para a gente essa aula. Foi muito interessante. Vou deixar as redes sociais aqui do capítulo estudantil, caso vocês queiram entrar em contato com a gente e saber mais alguma informação. Muito obrigado, professor, novamente, pela ótima aula.